Meu querido aluno, seja bem-vindo a mais uma resolução da Unifesp 2015, questão 20, questão sobre tetraedros, tá? Aqui ele fala o seguinte, ele fala que o metano possui uma molécula com geometria tetraédrica, que está aqui na figurinha 1, e do ponto de vista matemático significa que uma molécula de metano, os 4 átomos de hidrogênio localizam-se nos vértices de um tetraedro regular. Então, as 4 bolinhas vermelhas, que seriam os átomos de hidrogênio, eles são vértices de um tetraedro regular, tá? E o átomo de carbono localiza-se no centro da esfera que circunscreve esse tetraedro, como está aqui na figura 2. Então, centro da esfera é o carbono em azul e os nossos 4 hidrogênios são os vértices do nosso tetraedro. Nesse modelo de molécula, a distância entre um átomo de hidrogênio e o átomo de carbono é de 0,109 nanômetros. Pergunta do item A. Sabendo que um nanômetro é igual a 10 a menos 9 metros, calcule em milímetros a medida da distância entre o hidrogênio e o carbono na molécula de metano. Ou seja, escrever esse número aqui em milímetros, tá? Só que tem um detalhe, registro da resposta em notação científica, tá bom? Notação científica. Não sei se você lembra o que é notação científica, existe uma maneira muito específica para você escrever um número que está em notação científica. Eu preciso de um número que multiplica uma potência de 10. Mas esse número, né, esse fator que multiplica a potência de 10, ele necessariamente tem que estar entre 1 e 10. Tá? Entre 1 e 10. Assim é a notação científica. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa sobre notação científica, nós temos uma aula específica sobre isso, nosso curso básico, falando somente sobre notação científica, tá bom? Aí você vai lá, dá uma olhadinha, depois você volta para ver aqui a resolução dessa questão. Mas o que nós vamos fazer para resolver o item A? Primeiro, eu vou começar com o 0,109 nanômetros, tá bom? E o texto fala que cada nanômetro equivale a 10 a menos 9 metros. Então, aqui eu vou trocar 1 nanômetro por 10 a menos 9 metros, tá bom? Muito bem. Ah, professor, mas ele quer em milímetros. É verdade. Então, vamos lembrar? 1 metro tem quantos milímetros? Tem 1000 milímetros. Tem 1000 milímetros. E 1000 é 10 ao cubo. Então, eu posso trocar esse metro aqui por quanto? Por 10 ao cubo milímetros. Então, o nosso número estava 0,109 vezes 10 a menos 9. E aí, cada um desses metros aqui, eu vou trocar por 10 ao cubo milímetros. Muito bem. Então, o que está aparecendo aqui? Ó? Eu tenho essa continha aqui, que é um produto de potências de base 10. Eu vou manter a base e vou fazer o que com a potência? Menos 9 com mais 3, menos 6. Então, aqui eu tenho que o nosso número pode ser escrito como sendo 0,109 vezes 10 a menos 6 milímetros. Mas lembra que nós vimos que o fator que multiplica a potência de 10, ele tem que necessariamente estar entre 1 e 10, 0,109 não preenche esse requisito. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que emprestar um 10 para o meu 0,1 aqui, eu tenho que multiplicá-lo por 10, e esse 10 que eu empresto para ele, eu tiro da minha potência. Então, aqui eu vou ter que escrever como sendo 1,09, e aqui, olha, eu diminuí 10 vezes, né? Eu tirei um 10 aqui para passar para frente. Então, ele vai ficar 10 a menos 7 milímetros. Isso aqui escrito em notação científica. Então, item A, 1,09 vezes 10 a menos 7 milímetros. Tá bom? Tranquilo? Joia. Eu vou apagar isso aqui para poder fazer o nosso item B, tá bom? Que ele vai tomar um pouquinho mais de espaço. Então fica aí, lembrando, né? Nossa resposta, 1,09, 10 a menos 7 milímetros, resposta do item A, tá bom? No item B, vamos ver o que nós vamos fazer. Vamos até anotar aqui ó, a resposta do item A, enquanto a gente ainda lembra dela, né? Então, o item A, ele deu a seguinte resposta.
é 1,09 vezes 10 a menos 7 milímetros. Legal. E o item B. O item B fala assim, ó, uma importante propriedade do tetraedro regular é de que, sendo P um ponto interior qualquer, a soma das distâncias de P às quatro faces do tetraedro será igual à altura do tetraedro. Nessas condições, isso equivale a dizer que a altura do tetraedro é 4/3 do raio da esfera. Então, ele está dizendo que a altura do tetraedro, tá? Tipo que assim, ó, a altura do tetraedro, ou seja, que vai desde a base do triângulo, desde um pontinho aqui, ó, que está nessa base formada pelos 3Hs, essa altura equivale a 4/3 do raio, tá? Muito bem. O que está o raio? Aqui tem um raio, ó. Aqui eu tenho um raio, aqui eu tenho outro raio, né, da nossa esfera. E ele fala o seguinte, na figura 2, o alfa indica a medida do ângulo de ligação HCH da molécula de metano. Considerando a tabela trigonométrica a seguir e as informações fornecidas, calcule o valor aproximado desse alfa, tá? Calcule o valor aproximado desse alfa. Muito bem. Então, o que nós vamos fazer, gente? Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai refazer ou reconstruir, né, uma figura importante aqui no nosso tetraedro, que é pegar a altura. Veja, se eu pegar esse H como sendo o vértice da minha pirâmide, tudo tetraedro é uma pirâmide, então, vamos chamar esse ponto aqui de A, ó. A projeção ortogonal do H na nossa base é o ponto A, HA é a altura do tetraedro, e aí esse segmento CA, ele é a continuação aqui, ó, do HC. E aqui eu tenho esse segmento HA. Então, o que nós temos aqui exatamente? Não está muito bom, né? Mas o que nós temos aqui é um triângulo. Eu vou tentar pintar em azul claro, ó. Tá aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó. Tá? Esse triângulo eu vou reproduzir ele aqui embaixo. Tentar reproduzi-lo aqui embaixo. Esse triângulo, ele é feito com essa distância aqui, e aqui eu tenho, aqui é o meu centro C, né, o meu átomo de carbono, aqui eu tenho um Hzinho lá em cima, um outro Hzinho, aqui é o A, como isso aqui é uma altura, isso aqui é perpendicular, e o ângulo alfa está aqui, tá bom? Lembra que o HC é o raio da nossa esfera. Então, esse segmento aqui, ó, e esse segmento aqui são congruentes, são exatamente igual ao raio da esfera, tá? E a altura da nosso tetraedro é o segmento HA. Segmento HA. Então, isso daqui, ó, é a altura do tetraedro, tá bom? Muito bem. Ele disse que a altura é 4/3 de R. Então, se eu passar o 3 multiplicando aqui e passar o 4 dividindo, eu vou encontrar que 3H igual a 4R e, portanto, o R é 3/4 de H. O R aqui, ó, HC, é 3/4 de H. Então, veja só, gente. Observe o que nós vamos fazer. Esse pedacinho aqui, olha que eu estou colocando em verde, tá? Esse pedacinho aqui é 3/4 do H. Tá bom? Como o H inteiro equivale a 4/4, se em cima eu tenho 3/4, quanto falta o pedacinho aqui de baixo? O pedacinho CA aqui embaixo. Esse pedacinho aqui vai ser equivalente a 1/4 de H. 3/4 aqui,
um quarto aqui. Mas esse R é igual a esse. Então, eu vou fazer outro desenho. Quando você está fazendo uma prova dissertativa, desenhos auxiliares são muito importantes. Quem vai corrigir a prova, ele consegue se orientar, consegue entender o que você está fazendo pelos seus desenhos, né? Tipo, o que você pensou, por que aquele número é um quarto, aquele número tem... Não precisa ter tanta explicação escrita. Às vezes o desenho vale muito mais do que ficar enchendo linguiça, escrevendo. Então, vou fazer mais um desenho auxiliar, tá? Vou fazer esse triângulo HCA aqui no cantinho, ó. Então, eu vou puxar esse segmento aqui. Então, ó, aqui é R. Quem que é R? R é 3 quartos de H. Aqui é 1 quarto de H. Aqui tem um ângulo reto, né? Tá bem mal feitinho. Isso aqui é o meu verticial, ó. Isso aqui é o H, hidrogênio, e aqui é o C, carbono, tá bom? Estou pegando esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo, vamos pintar de verdinho aqui, só para ficar fácil da gente identificar esse triângulo aqui, ó. Tá? Esse triângulo está aqui no destaque. Bom, eu vou pegar, lembra que nós queremos esse alfa? O alfa está aqui. Esse ângulo aqui, olha, que é o suplemento do alfa, vou chamar de beta. Então, aqui é beta. Ok? Eu quero o valor aproximado de alfa. Se eu conseguir o valor de beta, como beta mais alfa são suplementares, ou seja, a soma deles é 180, conseguindo beta eu consigo alfa, concorda? Então, vamos lá. Com essas informações, o que eu posso fazer? Eu tenho hipotenusa e tenho cateto adjacente. Então, o cosseno de beta, ele é meu cateto adjacente, 1 quarto de H, dividido pelo meu hipotenusa, 3 quartos de H. Notem que eu posso eliminar o H e eu vou dividir 1 quarto por 3 quartos. 1 quarto dividido por 3 quartos, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 1/3. Se você tiver dificuldade de fazer essa continha, você vai pegar a segunda fração, inverte e multiplica, né? Mas eu tenho certeza que não tenho dificuldade. 1 quarto por 3 quartos, isso que dá 1/3. Então, se o cosseno de beta é 1/3, o decimal para 1/3 é 0,3333333. Vou procurar na coluna dos cossenos algum número que seja próximo ou igual a 0,333. Então, notem que eu consigo encontrar esse valor aqui, ó. Cosseno, né? O professor quer cosseno de alfa, gente, é cosseno de um ângulo qualquer. Esse ângulo, quem que é? De acordo com essa coluna, esse ângulo é 70,5 graus. Quer dizer que o meu beta vai ser 70,5 graus. Lembre-se que o alfa mais o beta tem que dar 180, são suplementares. Então, se o alfa mais o beta tem que dar, escrever aqui, ó, alfa mais beta tem que dar 180, e o meu beta é 70,5, então o meu alfa vai ser 180 menos 70,5, quer dizer que o meu alfa vai ser 180 menos 70 daria 110, né? Menos meio, 109,5 graus. Então, resposta do item B, vamos colocar aqui nosso resuminho, resposta do item B, 109,5 graus. Tá bom? Então, esse é o item B, um item difícil, um item complicado. Os caras foram muito bacanas, o pessoal que fez a prova da Unifesp, quem montou a prova, foi muito bacana, de ter falado para a gente essa informaçãozinha aqui, ó, tá? Ela é característica dos tetraedros, mas, em geral, ela não é estudada, é uma informação que você sair de casa com ela, você saber isso daí de cor, iria inviabilizar, provavelmente, de fazer a questão, tá bom? Então, foi muito bacana ter sido informado isso para o aluno. Legal? E se você teve alguma dúvida, aquela história, né? Os comentários estão à sua disposição. Se você gostou, clica no like, clica no joinha, clica no gostei, dá uma força para o canal, compartilhe com seus amigos, espalhe o conhecimento, né? Ajude a espalhar o conhecimento. E assine o canal. Se você não assinou ainda, assinando o canal, você recebe notificação a cada aula nova que eu puser. Tá legal?